Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre dupla posição e tripla posição, tá? Mas antes de irmos para o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixa o seu like aí para fortalecer o canal e para que o YouTube divulgue esse conteúdo aí para o máximo de pessoas possível, tá bom? Siga a gente também aí no nosso Instagram, porque lá tem muito conteúdo top sobre a lógica do preço e eu sou muito ativo por lá, beleza? Tem atualizações constantes lá no nosso Instagram. Também temos o nosso grupo de estudos do Telegram, tá? Participem desse grupo e lá você pode deixar as suas dúvidas, as suas entradas e análises para que todos possam aprender juntos, né? Os links aí do Instagram e do Telegram estão na descrição desse vídeo, beleza? Pois bem, pessoal, a dupla posição, ela ocorre quando você tem duas velas, né, no mesmo sentido, ou de compra ou de venda, e a segunda vela não consegue romper o pavio da primeira vela. Me refiro ao corpo da vela, tá? A segunda vela, o corpo da segunda vela, não consegue romper o pavio da primeira vela. Deu para entender? Então, assim, a dupla posição ela não é nenhum gatilho de entrada, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona a dupla posição de fato para você ter uma boa assertividade, ok? Então aqui nós temos a nossa dupla posição, né? No caso aqui a primeira dupla posição que nós temos é a de compra. Aqui a nossa primeira vela, correto? Que forma o padrão. Aqui nós temos a ponta do pavio. Podemos até fazer uma marcação aqui na ponta do pavio. E assim nós podemos ver que o corpo dessa vela que finalizou aqui não ultrapassou a nossa marcação do pavio da vela anterior, tá? Não ultrapassou aqui essa região, por isso que formou o padrão de dupla posição, tá? É assim que se forma o padrão de dupla posição, beleza? Nós fizemos a nossa marcação na ponta do pavio como referência, mas nós temos uma outra marcação mais forte que é na divisa das duas velas, tá? É bem aqui na divisa das duas velas, entre as duas velas, que é a região mais forte. E a partir disso, o que nós podemos fazer aqui, pessoal? O que nós temos que fazer aqui mediante a situação de dupla posição, tá? Então preste atenção no que eu vou fazer aqui, pessoal. Já que não é nenhum gatilho a dupla posição, nós esperamos aqui o rompimento da região, correto? Esperamos o rompimento da região e vai nascer uma próxima vela. Quando essa próxima vela nascer, ela vai fazer um movimento, né? Tipo uma mola, né? E dar um pico de vela na nossa primeira região, tá? E pode acontecer também dela pegar a região mais forte lá embaixo, com pico de vela também, tá? Sendo assim, nós pegamos a retração a favor do rompimento dessa região, tá? É assim que funciona a dupla posição, beleza, pessoal? Pegando retração nesses dois pontos, principalmente na divisa das duas velas que formam o padrão de dupla posição, legal? A mesma coisa, pessoal, nós temos aqui na nossa dupla posição de baixa, beleza? Primeira vela se formou, aqui temos o pavio dela, né? Aqui nós podemos fazer a primeira marcação na ponta do pavio. E o que nós podemos observar aqui? Que o corpo dessa vela, tá? Que finalizou aqui, ele não rompeu a nossa região, né? Se ele não rompeu o pavio da primeira vela, formamos assim a dupla posição de venda, ok? Continuando aqui a nossa explicação, temos também a nossa marcação mais forte, que é na divisão dessas duas velas que formam o padrão da dupla posição, beleza? Esta região é a região mais forte da dupla posição, tá certo? Então o procedimento aqui é o mesmo das velas de alta, das velas de compra, tá? Peguei a ferramenta errada aqui, pessoal. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que esperar o rompimento desta região, tá? Esperamos aqui o rompimento da região e vai nascer uma próxima vela. A próxima vela tem que fazer esse movimento e dar um pico de vela na nossa primeira região,
como também pode dar um pico de vela na nossa segunda região, e assim a gente pega com mais certeza a nossa retração a favor do rompimento, tá pessoal? Esse padrão aqui ele acontece muito frequentemente ele acontece aí no gráfico, tá? É um padrão muito certeiro, não é tão difícil assim de operar, basta a gente ter as observações necessárias e o pico de vela. Lembrando que esse pico de vela ele tem que ser nos primeiros 15 segundos após o nascimento da vela, como já expliquei aqui no canal, né, como que funciona o pico de vela, e a vela não pode deixar pavio na sua abertura, ela tem que nascer e ir direto na região nos primeiros 15 segundos para dar o pico de vela, ok? Certo pessoal, vamos falar agora da tripla posição. A tripla posição ela ocorre quando se tem 3 velas, onde a segunda e a terceira velas elas não conseguem romper o pavio da primeira vela, tá? Para aplicar a tripla posição, pessoal, deve-se observar em que cenário que ela está acontecendo, tá? Esse setup ele é muito mais assertivo quando acontece em um topo ou em um fundo do gráfico, tá? No meio do gráfico não costumo fazer operações com esse setup não, tá? Mas quando acontece num fundo do gráfico ou num topo do gráfico, geralmente, se usado de forma correta, provoca uma reversão no gráfico, tá? Uma reversão no preço. Eu vou explicar isso daqui na prática para vocês. Então aqui nós temos a nossa tripla posição, né, tanto de alta quanto de baixa, e eu vou explicar para vocês aqui com detalhes como que funciona a tripla posição, tá? Aqui nós temos a nossa primeira vela que forma o padrão, tá? Aqui está o pavio dela, né? Aqui nós temos a segunda vela que forma o padrão, o corpo da vela fecha aqui e ele não rompe o pavio da vela anterior, correto? Certo, pessoal? Não rompeu, beleza? Aqui nasce a terceira vela, o corpo dela também que finalizou aqui, não rompe a nossa vela, o nosso pavio da primeira vela, tá? Não rompeu também o nosso pavio da primeira vela, beleza? É assim que é formada aí a nossa tripla posição, nesse caso aqui de alta, beleza? Se a segunda e a terceira velas não romperem com o corpo ou pavio da primeira, aí forma a tripla posição, certo? Da mesma forma, pessoal, nós temos aqui a tripla posição de baixa. Aqui temos a primeira vela que finaliza aqui, tem o pavio lá embaixo, correto? Depois nós temos também a nossa segunda vela que finaliza aqui, mas não rompe o pavio da primeira vela, correto? Certo, pessoal? Não rompeu aqui, ó, o pavio da primeira vela. A terceira vela, a mesma coisa, o corpo dela está aqui, finaliza aqui, mas não rompe o nosso pavio, né, a nossa marcação do pavio da primeira vela, formando assim, pessoal, a nossa tripla posição de baixa, tá? A explicação é a mesma para os dois sentidos, tanto de alta quanto de baixa, beleza? Vou passar para vocês aqui como que funciona de fato a tripla posição. Vamos lá. Então é assim, pessoal, nós temos aqui a nossa tripla posição, tanto de alta quanto de baixa. Eu vou explicar as duas situações para vocês, tá? Então nós pegamos aqui a última vela que forma o padrão, tá? E vamos olhar o passado do gráfico. Quando acontecer esse padrão aqui de tripla posição, a gente pega a última vela e observa o que aconteceu lá no passado do gráfico, correto, pessoal? Se lá no passado do gráfico essa vela estiver travado, presta atenção, se essa vela, a terceira velinha do movimento, estiver travada em um topo do passado do gráfico, tem que estar travada, ok? A gente vai fazer a seguinte observação. A terceira velinha, aqui o padrão, olha. Tripla posição aproximando de um topo do passado do gráfico, correto? E aí nós temos que observar o seguinte. Olha só que maravilha, os pavios têm que estar nessa posição aqui, ó. A vela do meio tem que estar com o pavio maior, tá? Porque a vela do meio indicou uma força de compra em relação ao primeiro pavio, correto? Já o segundo pavio ficou menor, indicando que a compra está enfraquecendo e que pode entrar uma venda a qualquer momento.
Sendo assim, a gente analisa a tripla posição mais o topo anterior do gráfico, mais os pavis, e assim nós teremos uma reversão do preço por causa dessas três confluências. Beleza, pessoal? Simples, né? Simples, simples, simples. Beleza? Não tem muito segredo, mas se fizer da forma que está sendo explicado, com certeza aí vai ter uma assertividade muito boa, tá? Não, eu não sei, mas não se deve operar esse setup em meio de tendência. Isso não vai significar nada para nós, tá? Eu particularmente opero essa situação somente nos topos e fundos. Vamos agora analisar aqui essa situação aqui, ó, tripla posição de baixa, tá? De novo, pegamos a última vela que formou o padrão, a terceira vela que formou o padrão, analisamos o passado do gráfico, correto? Se porventura essa terceira velinha estiver travada em um fundo anterior do gráfico, conforme eu estou desenhando aqui para vocês ficar mais claro, correto? Se acontecer esse travamento, aí nós vamos analisar o seguinte. Vamos analisar o seguinte, tá? A mesma forma, vamos analisar o pavio, os pavis, né, das três velas. A vela do meio tem que estar com um pavio maior. Aqui nós temos o padrão, correto? Tripla posição. A vela está travada aqui no nosso fundo anterior. E os pavis eles têm que estar nessa posição, sendo que o pavio do meio tem que ser maior, que indicou força de venda. E o próximo pavio indicou fraqueza nas vendas. Tá certo? Sendo assim, existe uma grande possibilidade de uma reversão do preço aqui nessa região, olhando essas três confluências. Certo, pessoal? Aqui, ó. Existe... Ai, peguei a ferramenta errada, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Olhando essas três confluências aqui, nós temos aqui uma reversão no preço, tá? Justamente por causa dessas três confluências que eu ensinei para vocês, né? Nós temos o padrão de tripla posição de baixa, temos aquele fundo lá atrás, e os pavis estando nessa condição, o pavio do meio tem que estar maior, mostrando força de venda, e o terceiro pavio tem que estar menor, mostrando fraqueza de venda. Sendo assim, nós temos a reversão do preço. Beleza, pessoal? É assim que se opera a tripla posição. E aí, pessoal, estão gostando aí das explicações sobre dupla posição e tripla posição? Então não se esqueçam de deixar o seu comentário aí embaixo, né? Para eu saber o que vocês estão achando aí do conteúdo que está sendo mostrado aqui no nosso canal, beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero ter ajudado vocês de alguma forma, contribuído para o conhecimento de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!